E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno de volta aos nossos estudos do curso de 160 questões referente às noções sobre direito das pessoas com deficiência. E o nosso curso passou de 80 para 160 questões. Nós mesclamos questões inéditas com questões já cobradas nesses últimos concursos públicos. Então, o seu curso está muito mais recheado, muito mais completo, preparando você para essa disciplina que está presente em praticamente todas as provas de concursos públicos. Nós vamos iniciar hoje o primeiro bloco da aula número 3. Para você adquirir o curso completo, você tem que ir lá no site eleitoralcombruno.com.br e adquiri-lo de forma completa, ok? Conheça o curso a partir desse vídeo. Se você se interessou, passe lá, veja que o investimento é muito pequeno para a contribuição que isso vai causar para você. Vamos então à questão 41. Vejam só. Segundo a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o poder público deve implementar serviços e programas completos de habilitação profissional e de reabilitação, garantindo assim o retorno do deficiente ao campo do trabalho. Sabendo disso, analise as assertivas abaixo e assinale a correta. 1. A habilitação profissional corresponde ao processo destinado a propiciar à pessoa com deficiência a aquisição de conhecimentos, habilidades, aptidões para o exercício de profissão ou de ocupação, permitindo um nível suficiente de desenvolvimento profissional. Muito bem, eu estou habilitando profissionalmente a pessoa com deficiência com todos esses conhecimentos, com todas essas habilidades e aptidões. Número 1, perfeita, correta. Artigo número 36, parágrafo 2º do Estatuto. 2. Os serviços de habilitação profissional, de reabilitação profissional e de educação profissional devem ser dotados de recursos necessários para atender a pessoa com deficiência, conforme sua característica específica, a fim de que ela possa ser capacitada para o trabalho. Veja, esses serviços de habilitação profissional, reabilitação e educação têm que ser dotados de recursos, mas isso vai independer da característica específica da pessoa com deficiência. Então, o probleminha da 2, que ela diz assim, conforme sua característica específica. Pelo contrário, independente da característica específica. Tá bom? A número 2 incorreta, ferindo então o artigo 36, parágrafo 3º do Estatuto. 3. Os serviços de habilitação profissional, de reabilitação profissional e de educação profissional devem ser oferecidos em ambientes acessíveis e exclusivos. Qual que é o probleminha aqui? A palavrinha é exclusivo. O ambiente ele tem que ser acessível? Sim, mas ele precisa ser inclusivo. Portanto, a número 3 está incorreta, conforme o artigo 36, parágrafo 4º. Número 4. A habilitação profissional e a reabilitação profissional devem ocorrer articuladas com as redes públicas e privadas, especialmente de saúde, de ensino e de assistência social, em todos os níveis e modalidades, exclusivamente em entidades de formação profissional. Olha, qual é o problema dessa número 4? Quando ela diz que essa habilitação profissional ela será realizada de forma articulada com as redes públicas e privadas, especialmente de saúde, ensino, assistência social, em todos os níveis e modalidades, exclusivamente em entidades de formação profissional? Não precisa ser só em um local em que se forme profissionalmente. Pode ser feito diretamente aos empregados. Tá bom? Então, a número 4 também está falsa. Artigo 36, parágrafo 5º. Então, veja, quais estão... Vamos analisar as assertivas aqui. Todas estão corretas? Não. 1 e 3 estão corretas? Só a 1 está correta.
Letra C, apenas 2 e 3 estão corretas? Elas estão falsas. Letra D, apenas 4 está correta? Não, porque a 4 está incorreta. E a letra E, apenas 1 está correta, sendo o gabarito da questão 41. 42. De acordo com a Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto, analise. A colocação competitiva da pessoa com deficiência pode ocorrer por meio de trabalho com apoio, observadas as seguintes diretrizes. Eu estou buscando dessas 5 diretrizes que foram colocadas, quais estão corretas. 1. Prioridade de atendimento à pessoa com deficiência, independente de sua dificuldade de inserção no campo de trabalho. A prioridade ela será dada sim, mas vai depender daqueles que possuem maior dificuldade, eles vão ter uma prioridade, tá? Todas essas diretrizes estão no 37, parágrafo único. Essa primeira é especificamente o inciso 1 do parágrafo único. 2. Oferta de aconselhamento e de apoio aos deficientes e seus familiares, com vistas à definição de estratégias de inclusão e de superação de barreiras, inclusive atitudinais. Esse aconselhamento que nós estamos falando aqui e de apoio será dado aos empregadores, tá? Aos empregados, perdão. Coloca aí. Aos empregados. E a número 2 aqui mencionou apoio aos deficientes e seus familiares. A oferta de aconselhamento e de apoio será dado aos empregados, visando, então, a definição de estratégias de inclusão e superação de barreiras. 2, também incorreto. Aqui é o inciso 4. 3. Provisão de suportes individualizados que atendam a necessidades específicas da pessoa com deficiência, inclusive a disponibilização de recursos de tecnologia assistiva, de agente facilitador e de apoio no ambiente do trabalho. Aqui não houve nenhum problema, tá certinho a número 3, verdadeiro. Aqui é o inciso 2 do artigo 37, parágrafo único. 4. Realização de avaliações mensais, articulações setoriais das políticas públicas. O Estatuto não fala de avaliação mensal, não coloca o período. O que ele menciona é avaliação periódica. Desta forma, não posso, é diferente de dizer avaliações mensais. Cuidado, tá bom? A 4, então, está incorreta. Aqui é o inciso 5. E a número 5, assertiva, com imprescindível participação de organizações da sociedade civil. Não. É possível que organizações de sociedade civil participem? Sim. Então, é possível, é diferente de ser imprescindível. Então, há possibilidade. Então, há possibilidade de participação dessas organizações da sociedade civil. Número 5, falsa. O inciso aqui é o 7. Então, veja quais estão corretas. A gente viu que é só a número 3, por isso o gabarito da questão 42, letra B. 43. Quanto ao direito à assistência social, a Lei 13.146 de 2015 estatui que tais serviços, programas, projetos e os benefícios no âmbito da assistência social à pessoa com deficiência e sua família têm a finalidade de garantir a segurança de renda da assistida, a sua habilitação e reabilitação, o desenvolvimento de sua autonomia e da convivência familiar e comunitária, para a melhoria do acesso a direitos e ainda a total participação social. Bem, esse direito à assistência social realmente tem toda essa finalidade, garantindo segurança da renda, desenvolvimento de autonomia, desenvolvimento da convivência familiar. Perfeita na número 43, está correta. Ela está em consonância com o artigo 39 do Estatuto. 44, ela foi cobrada no TRT 15, neste ano 2018, com relação à política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência. Essa nomenclatura não podemos mais adotar, é pessoa com deficiência. Considere. 1. Veja que eu estou buscando aqui, ó. De acordo com o decreto número 3.298 de 99, são diretrizes da política nacional para a integração da pessoa
com deficiência, entre outras. Então, quais são diretrizes dessa política nacional? 1. Adotar estratégias de articulação com órgãos e entidades públicos e privados, bem assim com organismos internacionais e estrangeiros para a implantação dessa política. Sim, quanto maior participação desses organismos, melhor para a política nacional. O artigo 6º ele é responsável nesse decreto por trazer essas diretrizes. 2. Viabilizar a participação da pessoa com deficiência em todas as fases de implementação dessa política, por intermédio de suas entidades representativas. Correto também. Então, há a participação da pessoa com deficiência nas fases. 3. Incluir a pessoa com deficiência, respeitadas as suas peculiaridades, em todas as iniciativas governamentais relacionadas à educação, à saúde, ao trabalho, à edificação pública, à previdência social, à assistência social, ao transporte, à habitação, à cultura, ao esporte e também ao lazer. Veja que todos os campos estamos aqui incluindo essa pessoa com deficiência. E 4. Garantir o efetivo atendimento das necessidades da pessoa com deficiência com um cunho assistencialista. Não, sem o cunho assistencialista. Então, o efetivo atendimento da pessoa com deficiência não é de cunho assistencialista, mas é uma garantia de serviço de política pública. Tá? Então, a 4 está falsa. Quais são, então, diretrizes? A número 1, 2 e 3, por isso que o gabarito, letra D. Última questão do bloco 1 foi cobrado no MPU desse ano, olha que interessante. Houve um textinho, de acordo com o IBGE, no Brasil há 45 milhões de pessoas com deficiência. A partir de uma amostragem extraída desse conjunto de pessoas, uma pesquisa feita pelo Data Senado revelou que 77% delas acreditam que seus direitos não são respeitados. E mais da metade afirmou que gostaria de praticar esportes, mas não o faz por falta de acessibilidade. Com relação aos direitos do Estatuto, julgue o item seguinte. O recebimento de cobrança de tributo em formato acessível é garantido à pessoa com deficiência mediante solicitação. Muitos poderiam ter respondido assim, olha, se a pessoa é com deficiência, ela independe de solicitar, ela tem que receber a cobrança do tributo em formato acessível. Aí que houve o peguinha, porque lá no Estatuto, no artigo 62, realmente garante à pessoa com deficiência o recebimento dessa cobrança em formato acessível, mas é mediante solicitação. Dessa forma, a 45 está correta. Muita gente marcou incorreta, porque desconhecia essa informação. Tá bom? Artigo 62. Então, a gente fecha o primeiro bloco da aula 3. Ficamos por aqui. A gente se vê no próximo bloco, o bloco número 2. Até mais.